E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a faculdade, né, a experiência, a vivência da faculdade em si. Vou te dar algumas dicas de como se organizar, de como ser mais produtivo, né, de como sobreviver na faculdade. Eu já estou na faculdade e eu acho que já tem por mais que eu esteja um ano e meio na faculdade, já tem algumas dicas, alguns macetes, né, digamos assim, que eu já adoto na minha vida, nos meus estudos, e que eu consigo ter um bom retorno, eu consigo ser mais produtivo, consigo ser mais organizado, e por isso eu estou aqui, para compartilhar com vocês essas dicas, para que vocês também possam, né, usar. Quem é estudante, né, quem está ainda um vestibulando e está tentando passar, né, já pega logo essa dica, porque quando você entrar, você já está ciente de como fazer, de como estudar, né, o que fazer. E também dicas para a galera que já está na faculdade, está se sentindo perdido, né, não sabe por onde começar. E aí eu vou te dar algumas dicas, né, justamente nesse vídeo, para que isso não seja mais um problema e que você consiga, de certa forma, se dar bem, né, de estar na faculdade. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom, eu acho que logo no início, assim, não é novidade para ninguém. A faculdade é uma loucura, né? Viver a faculdade em si é uma loucura, porque tem trabalho, tem seminário, desgaste físico, mental, né? Assim, mexe com o nosso psicológico, com o nosso emocional, né? De fato. Ainda mais porque também tem muita gente, né, hoje em dia, que trabalha e estuda ao mesmo tempo, que vai para a faculdade à noite. Então, é muito desgastante mesmo o dia em si. E eu vou te dar algumas dicas que eu acho que podem amenizar essa, não é essa dor, mas essa questão mesmo da faculdade em si, de você se sentir perdido, né, sem saber por onde começar. E aí eu acredito que com isso vai ser muito melhor para você conseguir lidar mesmo com o dia a dia, saber administrar a faculdade e ter uma boa noção de como ser mais produtivo e de como ser mais organizado também. Eu acho que tem como, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu não vou ser hipócrita também, não consigo ser 100%, mas com essas dicas, com esses métodos de estudo que eu coloco na minha vida, nos meus estudos na faculdade, assim, olha, sinceramente é o que me ajuda muito, e se não fosse isso, eu estaria muito mais perdido e muito mais desorganizado também. Então, eu acho que é isso, né? A gente sabe que realmente é muito desgastante essa vida do estudante, né, do universitário, mas quando você tem macetes, né, dicas mesmo de estudo que você aplica no dia a dia, a gente percebe como isso é tão relevante, tão importante no dia a dia, na prática. Vamos lá então. Aqui eu tenho 5 dicas, né, eu separei 5 dicas aqui nesse vídeo para falar com vocês, né, de como ser mais organizado. A primeira delas, e detalhe, todas eu aplico na minha rotina, nos meus estudos na faculdade. E eu consigo ter um bom retorno, né? Porque eu acho que se eu não tivesse um bom feedback, eu não estaria aqui compartilhando com vocês. Então vamos lá. A primeira dica. A primeira dica é para você ter paciência e ter uma visão macro do semestre. Ter uma visão ao todo do semestre. Não é para você se preocupar muito com o que ainda não aconteceu, porque na faculdade tem muito isso, tem trabalhos que é daqui a um mês. Então se você fica muito preso a isso, né, ao que nem aconteceu ainda, não tá certo. Você vai sofrer à toa, vai ficar ansioso, vai ficar estressado. Então, uma coisa que me ajuda muito é fazer, como eu posso dizer, fazer pendências semanais, né? Metas semanais. Então, eu vejo as obrigações da semana, de segunda a sexta, o que eu tenho que fazer, qual trabalho eu tenho que entregar, que prova, né, vai ter na semana que eu tenho que estudar. Então, assim, é isso. Eu me preocupo com aquela semana. Então, eu finjo que eu não tenho mais nenhuma outra semana, só tem aquela para eu me preocupar. E isso me dá uma tranquilidade, porque eu não fico ansioso, eu fico muito mais disciplinado, focado naquela semana, no que eu tenho que fazer naquela semana. E é muito bom. E aí eu coloco isso, eu coloco segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Um quadro mesmo, assim. Você pode pegar uma folha de ofício, uma folha de caderno, tanto faz. Coloca num painel, assim, perto do teu quarto, ou então nos seus materiais de estudo, no seu caderno, em algum lugar, para você ter acesso. E perceber, né, e ver essas obrigações, essas pendências que você tem na semana. E é isso, a ideia é justamente essa. Isso vai te dar muito mais essa noção de organização, porque você vai se sentir organizado, né, de fato, claro, porque você tem a noção do que tem que ser feito na semana, do que você precisa fazer, qual é a sua obrigação. E além de tudo isso, você não vai ficar ansioso. E é algo que eu vejo muito isso, né? E assim, olha, eu digo até por mim, porque eu também ficava muito ansioso no início.
eu ficava já pensando, sofrendo por antecipação de um trabalho, de um seminário que nem tinha acontecido ainda, eu nem sabia se ia acontecer, e realmente, assim, às vezes acontece muito imprevisto, tem vezes que o seminário é cancelado e substitui por trabalho, e vice-versa, tem uma prova também que é adiada, isso direto acontece comigo, aconteceu também, por sinal, semana passada, com a prova minha de penal, eu estava me preparando, estava muito ansioso, e acabou que adiou para outra semana, então tem muito imprevisto, e se você sofre à toa, isso é assim, não tem muita necessidade. Você não precisa ficar sofrendo por antecipação. Então, ter uma pendência semanal do que tem que ser feito na semana é um bom pontapé, né, um bom ponto de partida para você ser mais organizado e ser muito mais produtivo na faculdade. A segunda dica, que me ajuda bastante também a ser mais organizado e ser mais produtivo na faculdade, é ter grupos no WhatsApp. Mas grupos só comigo. Então eu coloco de cada disciplina que eu tenho no semestre, né? Então eu sempre fico atualizando. Eu atualizo sempre no início do semestre, antes de começar. Eu pego as disciplinas que eu vou ter e eu crio um grupo só comigo, para cada disciplina. E por que eu faço isso? Porque aí eu coloco atividades que a professora passou, ou então datas de prova, datas de trabalho, né? Um livro, um PDF que ela colocou no grupo da disciplina, eu coloco nesse outro grupo que só tem eu, porque eu consigo ter acesso, eu consigo ter noção de tudo que está rolando naquela disciplina. Tem materiais que são digitais, e ter um grupo onde eu posso colocar todos esses materiais é muito bom, porque você consegue ter a noção, né, justamente isso, ter noção do que está dando, do que está sendo cobrado, data de prova, de trabalho, algum trabalho que ela pediu para você fazer, aí você compartilha e coloca nesse grupo, caso precise, né, em determinada situação. E é justamente isso, eu crio o grupo, eu consigo ser mais organizado, porque eu tenho noção de cada disciplina, eu coloco minhas notas também, para ver a minha média, como é que está rolando, se eu vou conseguir passar na disciplina, ou se eu não vou conseguir passar. Então é uma ótima dica também, crie grupos, né, no WhatsApp, não precisa ser no WhatsApp, pode ser em outra rede social também, mas que você tenha de cada disciplina e que você possa lançar todos os materiais, todos os PDFs, né, livros, trabalhos, seminários, porque tudo isso ajuda bastante e te deixa muito mais organizado e muito mais produtivo no dia a dia. A terceira dica eu acho que essa dica é mais pessoal, é muito mais particular de fato, e você coloca nos seus estudos, no seu método de organização e de produtividade, se quiser. Mas eu não consigo, eu não gosto de anotar tudo que a professora está dando em sala de aula. Tem professoras, né, professores que colocam slide e tem muita coisa para escrever e tudo, mas eu não gosto, nunca gostei. Eu prefiro, na verdade, prestar atenção no que o professor está falando e anotar os pontos mais importantes, né, os pontos chaves. Porque a partir disso eu consigo ter noção do que é mais importante. Não que as outras coisas não sejam, mas eu foco em pontos chaves, né, tópicos, porque com isso eu consigo fazer meus resumos depois e dar uma maior atenção justamente nesses tópicos, que é o que o professor fica toda hora batendo na tecla. E por que eu faço isso? Porque normalmente eu gosto de anotar sempre a forma como o professor fala do assunto. Por que isso? Eu coloco com as próprias palavras do professor, porque a partir disso eu vou estruturar minha resposta na hora da prova conforme ele falou, justamente para gerar uma empatia, para que minha resposta fosse a resposta do professor, sabe? E pelo menos está dando certo até então, né? E aí eu vou continuar mantendo. Por isso que eu estou compartilhando com vocês também essa dica. Eu sempre coloco não como se fosse eu escrevendo, mas sim o professor, com as palavras do professor. E é justamente mesmo essa ideia de trazer uma empatia, do professor ver que está correto ali, né? E é justamente o que ele falaria. Então, além de anotar os tópicos mais importantes, eu sempre estou anotando a forma como o professor está explicando o assunto, com as mesmas palavras. E aí acaba sendo uma ótima dica também, né, para você usar e você aplicar nos seus estudos, né? E, de certa forma, vai te ajudar a ser mais organizado também e ser muito mais produtivo na faculdade. Quarta dica, essa dica é mais para o início do semestre. Normalmente o início do semestre é mais tranquilo, porque os professores estão dando os assuntos ainda, e é justamente nesse início que você tem que fazer resumo, tem que estudar logo. Já vai excluindo, né? Já vai estudando mesmo para ir descartando os assuntos logo no início, porque depois vai virar uma bola de neve, e se você não estuda no início, se você não faz resumo, se você fica deixando, empurrando com a barriga, quando chegar o final de semestre, você vai ficar maluco, porque vai juntar com o seminário, vai juntar com o trabalho final, com prova, e aí você vai ficar desesperado. E uma coisa que me ajuda muito é já pegar logo no início do semestre esses assuntos que os professores estão dando e já vou estudando logo no dia. Eu chego em casa, já estudo, já faço um resumo, um mini resumo mesmo, precisa ser aquele resumo enorme,
né? Normalmente eu deixo os resumos grandes quando é para semana de prova, aí eu faço, né, justamente isso. Mas no início, assim, são só os tópicos que eu faço, como eu estava falando aqui na última dica. E aí é isso. Ter um resumo e ter uma noção para você ir, não deixando, na verdade, não deixar os assuntos acumularem, né? Porque é muito importante isso, porque chega depois no final de semestre, você está perdido, você está desesperado, né, com um monte de assunto acumulado. E juntando com seminário, com prova, aí você já sabe o que dá. Então, isso também te ajuda muito a ser organizado, a ser muito mais produtivo. Você não deixa os assuntos acumularem, porque você está ali, né, sempre, todo dia, revisando quando chega em casa. Claro que vão ter situações, vão ter momentos que não vai ter como você chegar em casa e já revisar o assunto, porque vai ter uma prioridade muito mais necessária naquele momento, né? Às vezes você tem um trabalho, então o professor deu um assunto. Você não pode dar aquele assunto de tarde porque você tem que estudar para o trabalho do outro dia, né? Tem situações que acontecem isso, né? Acontece direto, na verdade. E aí o ideal é que você tente fazer isso sempre que tiver um tempo livre, né? Se você não tem tempo livre, se você não pode, beleza, tudo bem. Deixa para um outro dia, para um outro momento. Mas se você sabe que tem um tempo ali disponível para poder dar uma revisada, revise, que depois você vai agradecer, você vai ver como realmente vale a pena e como você conseguiu, né, de certa forma, não ficar empurrando tanto com a barriga os assuntos que foram dados na sala de aula no dia. E para finalizar o vídeo, quinta e última dica. Faça uma análise todo final de semana, no domingo de preferência, e olhe mesmo para sua semana, como é que foi, como você está se dando em relação às disciplinas, se está ok, se tem que dar uma maior atenção em alguma disciplina que você não está dando bem, que você está errando, que você está sem entender, porque isso vai te ajudar a passar no semestre. Porque você vai ter uma noção mesmo de como você está saindo em cada disciplina. E eu gosto muito de fazer isso, é algo que eu faço bastante. Eu sempre tenho uma análise de como eu estou me saindo na semana, porque com isso eu consigo ter mesmo essa noção do geral, né? Se eu estou conseguindo passar no semestre, se eu vou conseguir passar no semestre, qual disciplina eu estou dando certo, que eu estou entendendo, né, que eu não tenho que me preocupar tanto, qual disciplina eu tenho que dar maior atenção. É justamente isso, é você ter consciência, né, ter essa mentalidade de que é muito importante você ver ali suas dificuldades, o que você tem que dar maior atenção, o que você pode deixar um pouco assim mais de lado, porque você já está entendendo, já está ok. É basicamente isso, quando você tem essa noção, quando você tem essa responsabilidade, né, de fato, eu acredito que você consegue passar no semestre, porque você não vai estar desorganizado, você não vai estar procrastinando, você vai ter essa noção das obrigações, das suas pendências, né, relacionando com a primeira dica também. E é basicamente isso, eu acho que não tem muito segredo, mas se você aplica essas dicas e se você tem essa noção de que é importante ter métodos, ter formas de estudo para ser muito mais prático, muito mais tranquilo no dia a dia, eu acredito que você não vai passar dificuldade nenhuma na faculdade. Mas no mais é isso. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, fala aqui nos comentários. Aproveita também e acrescenta mais uma dica, se você já é universitário e gostaria de compartilhar também com o pessoal outras dicas de estudo que eu não mencionei aqui no vídeo. Também quero saber, então deixa sua opinião, fala aí o que você pensa. E no geral é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.